Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor ao teu coração. E a palavra de hoje está no seguinte endereço: Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo 43. Diz assim a palavra: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Queridos, essa palavra aqui é uma palavra relativamente curta, mas com um efeito maravilhoso, extremamente gigantesco. E aqui também está um alerta. Esses tempos atrás, eu perguntava para uma pessoa que se movia muito em muitos dons do Espírito Santo, e eu perguntava para ela qual seria, não o dom mais importante, mas o dom mais útil, mais necessário para os dias de hoje. E essa pessoa me respondeu: o de discernimento de espírito, porque infelizmente hoje as pessoas elas padecem. Se nós formos analisar o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, quando o Senhor começa a falar sobre os sinais dos tempos, ele vai dizer ali que muitas pessoas seriam enganadas ou poderiam ser enganadas, até mesmo os escolhidos. Isso por quê? Porque realmente é chegado um momento onde as pessoas não têm mais o discernimento. E esse discernimento é muito importante. É aquilo que de repente as pessoas falam sobre lobos e pele de ovelhas, porque infelizmente as pessoas não têm praticado o discernimento. E ela já nos dá o direcionamento de como nós devemos nos portar. O que a Bíblia nos ensina, e Jesus bate nessa tecla, é que é pelo fruto que você conhece a árvore. Por exemplo, muitas vezes as pessoas elas vão aos médicos. Vamos pegar como um exemplo bem fictício. De repente você vai num médico que trabalha com pulmão, os pneumologistas. E quando você vai se consultar com ele, você verifica que essa pessoa fuma. Ou seja, é totalmente contraditório aquilo que ela faz. E isso fica e traz uma certa dúvida. Puxa, mas eu vou ser aconselhado, eu vou ser consultado acerca do meu problema pulmonar que veio do cigarro por alguém que também fuma? Então, é isso que a Bíblia está querendo dizer. Em todas as circunstâncias, em todas as situações da nossa vida, nós precisamos ter o discernimento de espírito, que é um dom espiritual. Então nós podemos pedir ao Senhor isso, nós devemos buscar os melhores dons. É o que a palavra nos ensina ali em 1 Coríntios, a partir do capítulo de número 12. E um deles é o discernimento de espírito. Então, antes de você pegar e se referir a uma pessoa, ou melhor, antes de você se associar a uma pessoa, antes de você casar com alguém, antes de repente você ter outros envolvimentos ou ter um preconceito a respeito de uma pessoa, necessário se faz você dar uma analisada nos frutos. Veja, e isso para que você não seja enganado. Você consultaria, por exemplo, alguém que se coloca como grande administrador, sendo esta pessoa o proprietário de uma empresa com problemas? Por certo que não. Não adianta, de repente, você cair no conto do vigário, como se diz na gíria popular. Você precisa analisar como está a vida dessa pessoa. E a partir desta premissa, você então tomar as suas atitudes. Se você vai acabar convivendo ou não com ela. Então não deixe de forma alguma de colocar o discernimento de espíritos de lado. Ao contrário, para tudo você caminha. Quando a gente fala sobre grandes decepções, eu sempre defendi a seguinte tese: as maiores decepções, elas são consequência de grandes expectativas. Então, se eu gero uma expectativa muito grande em alguém e essa pessoa me decepciona, essa decepção é na mesma proporção. Muita expectativa e a pessoa falha, muita decepção. Então, hoje, para que eu possa viver mais leve a minha vida, eu não gero expectativas tão altas assim. Eu procuro caminhar com a pessoa, eu vou verificando como as coisas vão andando no dia a dia, eu vou conhecendo ela. A minha avó falava que para você conhecer, dizer que conhece alguém, você precisava comer com ela 1 quilo de sal. Ou seja, 1 quilo de sal leva muito tempo para ser consumido. Para eu conhecer uma pessoa, levará muito tempo e muitas experiências para eu saber realmente como ela é. Porque senão, grandes expectativas se tornarão grandes decepções.
Não vamos desprezar as Escrituras. Não despreze o conselho de Jesus para a tua vida. Antes de você ter um preconceito com alguém, antes de você, de repente, decidir caminhar com alguém, não esquece, olha para os frutos. Detalhe, se por um acaso os teus olhos não conseguem enxergar, procure urgentemente orar ao Senhor. Senhor, eu gostaria que o Senhor me mostrasse como é a pessoa, se é uma pessoa que tem realmente frutos bons ou não. E o Senhor vai proporcionar situações para que você não caia em nenhum tipo de armadilha. Porque, afinal de contas, as pessoas, por exemplo, que aplicam golpes ou grandes golpes, são pessoas sedutoras, são pessoas que realmente conseguem transparecer uma imagem de pessoas idôneas, pessoas corretas, pessoas certas. E amanhã ou depois você cai no encontro dele, você de repente passa algum dinheiro, cai em algum golpe, e aí depois não adianta, obviamente, ficar se lamentando. Por quê? Porque lhe faltou discernimento. Então, seja esta palavra do Senhor como uma palavra de sabedoria ao teu coração. Não deixe sob nenhum aspecto de pedir ao Senhor discernimento, porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas. O Senhor Deus está em lugares que nós não estamos muitas vezes. O Senhor Deus sabe de coisas que nós não sabemos, porque Ele está em todos os lugares. Ele sabe o que foi falado a teu respeito, quem falou, por quê, ou o que a pessoa deseja. Então, não esquece, o discernimento de espíritos hoje é um dom, muito mais do que um dom, é uma ferramenta para que você tenha uma vida saudável. Não deixe de orar e pedir ao Espírito Santo para te direcionar nesse dom. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e não esqueça, Ele continua falando. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando. Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal, que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos você receba essas mensagens naquele mesmo momento, que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós, porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.